Meus irmãos, muito bom dia. Que alegria nós estarmos juntos, cultuar o Senhor, lembrar daquele em que nós depositamos a nossa fé. Quero convidar você a, junto comigo, lermos a Bíblia. Nós vamos fazer leitura alternada do texto que vai ser projetado. Eu lerei os versículos ímpares e vocês lerão os versículos pares. Salmo número 3, está escrito assim: Salmo de Davi, quando fugia de Absalão, seu filho. Senhor, como tem crescido o número dos meus adversários. São numerosos os que se levantam contra mim. Porém, tu, Senhor, és o meu escudo protetor. És a minha glória, o que exalta a minha cabeça. Eu me deito e pego no sono. Acordo, porque o Senhor me sustenta. Levanta-te, Senhor. Salva-me, Deus meu. Pois desferes um golpe no queixo de todos os meus inimigos e quebras os dentes dos ímpios. Você já quis dar um reset na sua vida? Deixa eu te explicar o que é um reset. Imagine que você tem um computador, ele está travando, tenta abrir um aplicativo, não funciona. Tenta entrar no site, não dá certo. E sabe o que você faz? Fica com raiva, coloca o dedão no reset, apaga tudo, aí ele reinicia e você tenta de novo. Normalmente com as máquinas nós fazemos isso para resolver os problemas. Damos um reset na esperança e na expectativa de que aquilo resolva o que estava travando, os problemas que estavam acontecendo. Mas tem gente que quer fazer isso na vida também. Eu digitei no Google, reset na vida, apareceu muita coisa. Algumas coisas, digamos, questionáveis, outras curiosas, algumas bem malucas mesmo, para ser sincero. E apenas para vocês terem noção, coisas como botão reset, a arte de recomeçar do zero. Eu sempre fico curioso com isso, porque nós nunca começamos do zero, a gente sempre começa de algo que já existe. Afinal de contas, você já começa numa família, começa em um mundo, começa numa sociedade, numa cultura, começa dentro de uma linguagem. Aí tem outras coisas como, por exemplo, como dar um reset e começar uma vida nova. Tem vídeos que apareceram assim, como resetar sua vida, como reiniciar sua vida quando se sentir triste, como dar um reset na sua vida e até pregação sobre isso, tá? Alguns são um pouco mais sistemáticos, como por exemplo esse: dê um reset na sua vida, 5 dicas para recomeçar. Cada matéria ou vídeo tem suas próprias propostas e métodos para o que eles chamam de dar reset na vida. São diferentes entre si, mas há 3 coisas em comum com todos estes materiais que eu consultei. Repito, são diferentes entre si, em métodos e abordagens, mas todos têm 3 semelhanças. A primeira semelhança: todos acreditam no potencial humano, ou na força de vontade para realizar as mudanças que resetarão a vida. Inclusive, é por isso que eles enfatizam: só depende de você. Só depende de você executar a mudança. Ou só depende de usar o método certo, de preferência o método que eles sugerem. Todos eles têm essa ênfase. Todos eles também apresentam o reset como uma solução de superação. Como, por exemplo, o reset seria uma forma de superar um coração partido, um sonho frustrado, expectativas quebradas ou erros cometidos. Mas ele seria uma proposta de superação sem ter que lidar com as consequências
desses erros, com as consequências do coração partido, simplesmente como se tudo fosse apagado e começado do zero. Mas veja, isso é extremamente individualista e não é compatível com a realidade. Não dá para simplesmente resetar a vida. Os problemas não desaparecem. Mas em terceiro lugar, o que eles têm em comum também é que todos possuem um anseio por mudança. Veja, anseio por mudança em si mesmo não é pecaminoso, não é ruim. É olhar para as circunstâncias e perceber que as coisas não são como deveriam ser. Tem coisa errada. Pode estar em mim, pode estar ao meu redor, pode estar na minha família, mas tem coisa errada. Porque o anseio por mudança nasce de um coração que olha, enxerga que as coisas não deveriam ser, mas alguns tentam saciar esse anseio por mudança com seus próprios métodos, olhando para dentro, quando eles deveriam olhar para o alto. Porque o anseio de mudança pode expressar um outro anseio que nós conhecemos bem, o anseio por redenção. O que as pessoas precisam é de redenção, mas elas expressam isso falando, eu quero mudar. A realidade, meus irmãos, é que não dá para resetar a vida. Mas uma coisa a Bíblia me mostra, que é possível recomeçar. É possível recomeçar, mas como fazer isso sem cair nos mesmos erros? Porque recomeços são necessários, mas recomeços genuínos são possíveis, mas não segundo os métodos humanos, e sim segundo os princípios de Deus. E é isso que nós temos aqui nesse Salmo 3. Nós temos princípios para recomeçar. O rei Davi, ele que escreveu esse Salmo 3, ele também precisava de um recomeço. O Salmo começa com uma nota, Salmo de Davi, quando fugia de Absalão, seu filho. Esses subtítulos do Salmo, eles são importantes. Nem todo Salmo tem subtítulo. Nem todo Salmo tem subtítulo. Mas os que têm devem ser lidos e interpretados dessa maneira. Sabe esses títulos que aparecem aí, por exemplo, como Confiança na Salvação de Deus, ou como no Salmo 2, O Reinado do Ungido de Deus? Esses títulos aí foram colocados pelas editoras da Bíblia. Eles não são texto bíblico. Eles não aparecem no texto original em hebraico aí do caso. Mas os subtítulos são Bíblia. Inspirado, está lá no texto original em hebraico. E se são Bíblia, eles servem para alguma coisa. E eu quero mostrar para vocês como a nota de que Davi fugia do seu filho Abraão muda a maneira como nós olhamos para o Salmo. Davi foi um grande rei de Israel. Ele reinou aproximadamente 40 anos. Absalão era um dos seus filhos, mas Absalão não era um dos herdeiros do trono. Por problemas familiares, Absalão odiava o seu pai. Odiava. E por causa disso, durante 4 anos, Absalão armou um golpe. Ele começou a frequentar a entrada da cidade. Quando as pessoas iam até Davi para resolver os seus problemas, para pedir justiça por alguma coisa, ele perguntava para as pessoas, o que você veio fazer aqui? E aí, ele ouvia as pessoas e dizia, não precisa ir para o rei não, deixa que eu resolvo. Ele começou a resolver os problemas das pessoas. Ele começou a dizer o que as pessoas queriam ouvir. Ele começou a fazer promessa para as pessoas e começou a falar mal do rei, falar mal do seu pai. O resultado está registrado em 2 Samuel 15:6. Absalão agia dessa maneira com todo Israel que vinha ao rei pedir justiça e assim conquistava o coração dos homens de Israel. A estratégia de Absalão deu certo. Ele ganhou notoriedade, conquistou o coração do povo e do exército, e por causa disso eles tomaram a nação. Mas quando ele foi matar o seu pai Davi, Davi ele consegue fugir do palácio antes que ele chegasse. A Bíblia relata como é que foi a fuga de Davi. Agora leia isso, sabendo que Davi está fugindo do filho que aplicou um golpe no reino e que está querendo matá-lo. Olha aqui, Davi seguiu pela encosta dos montes das oliveiras, subindo e chorando. Tinha a cabeça coberta, provavelmente para não ser reconhecido, e caminhava descalço, não deu tempo nem de pegar uma sandália.
todo o povo que ia com ele, de cabeça coberta, subiu chorando. Foi nesse contexto que Davi escreveu o Salmo. Ele se via numa situação crítica, sem saída, e vencer significava matar o seu filho. Mas perder significava ser morto pelas mãos do próprio filho. Qualquer solução era ruim. O que ele poderia fazer, então? Davi ele expressa, nessa oração do Salmo 3, então, princípios para recomeçar de uma situação aparentemente sem solução. E talvez você tenha começado o ano de 2023 assim, precisando recomeçar. O texto apresenta não método, mas princípios. O primeiro deles é entregar. Olha o que diz o Salmo: Senhor, como tem crescido o número dos meus adversários. São numerosos os que se levantam contra mim. São muitos os que dizem de mim, não há em Deus salvação para ele. Veja que aqui nessa oração, Davi começa expressando o tamanho dos seus problemas. Veja, ele vai dizer, são muitos meus adversários, são numerosos, tem crescido. Ele estava falando do tamanho do problema. Mas ele também expressa a proximidade do problema. Veja que ele vai mostrar assim, os adversários são meus. É contra mim. Eles dizem de mim. Mas quando ele expressa o tamanho do problema e a proximidade do problema, ele também expressa dependência de Deus. Como que começa o Salmo? Não começa com problema, começa com Senhor. Esse Senhor aí é Yahvé, o Deus da aliança, o Deus que guarda, o Deus fiel ao povo. Começa com o Senhor. Começa com oração, porque antes de nos levantar diante dos problemas, nós devemos nos ajoelhar diante de Deus. E nós gastamos muito tempo reclamando dos problemas. Consumimos muitos recursos tentando lidar com os problemas. Falamos muito dos problemas com as pessoas. Ou tentamos muito esquecer os problemas, quando na verdade deveríamos orar mais sobre os problemas. Há um ditado que diz, não diga a Deus o tamanho do seu problema, diga ao seu problema o tamanho do seu Deus. Não é assim? Mas a Bíblia diz o contrário. A Bíblia diz, diga a Deus sim o tamanho do seu problema. Davi acabou de fazer isso. Diga a Deus sim. Rasgue o coração. Entregue a situação a Ele. Porque esse é o primeiro princípio para recomeçar. O que hoje você precisa entregar ao Senhor? É sua família? São seus filhos? Seu cônjuge? É o seu chefe que você não aguenta mais? São suas finanças? São suas emoções? Comece a se entregar. O segundo princípio, para recomeçar, é confiar. Deixa eu explicar primeiro o que não é confiar, tá bom? Confiar não é orar como mais uma opção, porque às vezes a gente ora também. Davi começou com Senhor, antes de lidar com qualquer outra coisa. Veja o contexto atribulado que ele estava e ainda assim, há tempo para orar. Então, confiar não é orar como mais uma opção. Eu vou tentar bastante, mas eu vou orar assim, quase que para Deus confirmar o que eu estou fazendo. Não. Isso não é confiar. Isso é você instrumentalizar Deus para que a sua vontade seja feita. Confiar não é ter muita fé de que Deus vai fazer o que você quer. Sabe aquela coisa? Eu creio muito que Deus vai fazer. Nossa, pastor, mas eu tenho fé demais. E aí quando algumas pessoas começam a usar alguns bordões evangélicos, pastor, em nome de Jesus vai acontecer. Parece que quando fala em nome de Jesus, uau! Uma palavra mágica foi
liberada, como alguns dizem, e a partir disso Deus vai ter que fazer. Isso não é confiar. Confiar não é tentar manipular Deus com promessas e votos. Se o Senhor me der isso, Deus, então eu vou fazer aquilo. Se o Senhor mudar o meu casamento, então eu vou ser feliz. Se o Senhor me livrar da solidão, então eu vou ser fiel a vida inteira. Se o Senhor me mudar de trabalho, então eu vou ser fiel nos dízimos. Isso não é confiar. Confiar não é inatividade, ficar sem fazer nada. Porque tem gente que fala assim, não, eu estou confiando em Deus, por isso que eu não faço nada. Mas a confiança em Deus, olha para você ver a ironia disso. A confiança em Deus não nos faz cruzar os braços. A confiança em Deus nos faz fazer aquilo que Ele quer que nós façamos, sem nos preocupar com as consequências, porque isso depende dEle. Nós sabemos que obedecer a Deus pode nos levar à cova dos leões, por exemplo, mas eu confio em Deus. Por fim, confiar não é tentar vencer as pessoas pelo cansaço, insistir. Eu vou encher o saco do meu marido até ele ouvir, porque eu confio em Deus que um dia ele vai mudar. Não é isso. Provavelmente você só está sendo inconveniente e chato. É necessário explicar isso, o que não é confiar, porque nós normalmente reagimos muito mal às crises. Com dois tipos de postura, basicamente, posturas passivas e posturas ativas. Quais são as posturas passivas? Ou a gente foge dos problemas, ou a gente nega a existência dos problemas, ou a gente desiste de lidar com os problemas. Essas são as posturas passivas. As posturas ativas eu vou fazer tudo depender da força do meu braço, e isso é ativismo. Além disso, tem gente que tenta lidar com o problema com explicação falsa. Olha, isso só aconteceu por causa disso, numa tentativa de criar uma narrativa para ela mesma acreditar e se sentir menos mal. Tem gente que lida com problema com militância, brigando com todo mundo, arrumando um problema, e é isso. Mas, meus irmãos, nenhuma dessas posturas, quer seja ativa ou passiva, é confiar. Ambas as posturas são tentativas de lidar com o mundo de Deus, sem o Deus que governa o mundo. E o resultado disso é mais cansaço. Então, afinal de contas, o que é confiar? O Salmo mostra que a confiança verdadeira brota baseada no caráter de Deus. Olha o texto bíblico. Porém, tu, Senhor, está falando de Deus agora, de Deus, tu, Senhor, és o meu escudo protetor. És a minha glória, és o que exalta a minha cabeça. Com a minha voz clamo ao Senhor, e Ele do seu santo monte me responde. Ele vai mostrar que confiar em Deus é crer que Ele é meu escudo 360. Às vezes a nossa ideia de escudo é aquele aparato que nós colocamos no braço e que nos protege dos ataques que vêm de frente. Mas a palavra que foi utilizada aqui como escudo é muito mais como uma barreira. É como uma muralha 360 graus. Deus não protege você apenas dos ataques que vêm de frente. Ele protege de qualquer ataque que venha de direções que você sequer sabia. Confiar é crer que Ele está presente em todos os fatos. Ele é a sua glória, a glória que traz a noção de peso. Olha que coisa interessante, mais pesado, digamos assim, do que as circunstâncias problemáticas, do que o filho perseguindo, querendo matar, mais pesado do que isso, é o peso da mão bondosa de Deus, que segura o seu povo. Confiar é crer que Ele vai enxugar minhas lágrimas e me levantar, porque é Ele que exalta a minha cabeça. Confiar é crer que ainda que as portas da terra se fechem, há uma porta aberta no céu. Ele me ouve. É isso que o Salmo diz. Mas para confiar, primeiro eu preciso entregar. E para entregar, eu preciso confiar. É um ciclo. Veja, eu entrego. Mas entregar não é suficiente, porque às vezes você pode entregar algo para alguém e não confiar. Sabe quando você fala assim, fulano, faz isso para mim? Aí toda hora você manda mensagem, e aí fulano, está dando certo? Vai sair? E agora? Se precisar de ajuda, me chama, hein?
E aí quando você vai lá conferir, fulano está fazendo do jeito que você não gosta. Aí você fala, deixa que eu faço. Você entregou, mas não confiou. E tem coisa que a gente entrega para Deus, mas não confia. A gente precisa entregar e confiar. Mas ao confiarmos em Deus, nós somos levados a entregar mais ainda. E ao nos entregar mais ainda, nós somos levados a confiar mais em Deus, porque nesse processo nós vamos experimentando do seu caráter. É por isso que Davi também diz no Salmo 37, entregue o seu caminho ao Senhor. Confie nele, não é só entregar, é confiar. E o mais Ele fará. Deus faz maravilhas quando nós aprendemos a não apenas entregar, mas a confiar. O caminho deve ser entregue ao Senhor. A confiança é depositada no Senhor. A ação quem tem é o Senhor. É por isso que no Novo Testamento, Pedro vai dizer, lancem, a ideia de entrega, né? E de confiança junto. Lancem sobre Ele todas as suas ansiedades, porque Ele cuida de vocês. A última vez que eu visitei os meus sobrinhos, nós fomos num parque aquático. Meu sobrinho mais velho, ele é mais alto, porém mais medroso. Eu estava na piscina mais funda, e ele morrendo de vontade de entrar, só que tinha medo. E eu falei, vem aqui, tio, pula. E ele não queria. Para resumir a história, eu consegui convencer ele, ele entrou na água. Primeiro desconfiado, mas depois ele brincou, pegou confiança, grudado no meu pescoço e tudo mais. Lá pelas tantas no dia, eu estava lanchando nessa hora, de costas para a piscina, eu escuto a minha irmã gritando. No que eu olho para trás, o meu sobrinho está correndo na direção da piscina e pulou. Eu larguei o pão, que estava muito gostoso, diga-se de passagem, fui para a piscina, pulei e tirei o menino, e ele saiu de lá, como se nada tivesse acontecido. Mas o que assustou ele não foi ter pulado na piscina, foi a bronca que a minha irmã deu nele. E eu perguntei assim, Lucas do céu, por que você pulou? E ele respondeu, porque eu sabia que o tio Luiz ia me segurar. Confiar é se lançar. Não insanamente como meu sobrinho, por favor. Mas crendo que Deus vai segurar, porque você está se lançando em obediência a Ele. Se lance nos braços dEle, se entregue e confie. Os princípios para recomeçar são entregar, confiar, mas também, em terceiro lugar, descansar. No final do Salmo 3, Davi dá também 3 motivos para descansarmos. O primeiro é, porque Deus nos sustenta. Olha o que ele vai dizer, eu me deito e pego no sono. Acordo, porque o Senhor me sustenta. Não tenho medo dos milhares que tomam posição contra mim de todos os lados. Olha que interessante essa construção. Olha a pessoalidade, é eu que me deito. Eu que acordo. Eu não tenho medo, porque ainda que os milhares me cercam, lembra quem que cerca ele? O Senhor é o meu escudo. Ele pode confiar em Deus, porque é Deus que o sustenta. Ele pode até mesmo, pasme, dormir. Ele confia em Deus, também em segundo lugar, aliás, ele pode descansar em Deus, e nós também, porque Deus é quem luta por nós. Olha o versículo 7, levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu. Esse refrão aí, levanta-te, Senhor, salva-me, é como uma espécie de um grito de guerra. Levanta-te, como se fosse uma invocação. Não é ele ordenando a Deus, mas ele clamando a Deus. Levanta-te, Senhor, salva-me. Por quê?
Porque só Deus pode lutar algumas batalhas por nós. Às vezes Deus usa você para agir nas circunstâncias. Às vezes Deus age apesar de você. Então você pode descansar, porque é Deus quem luta por nós. Você também hoje pode dizer: levanta-te, Senhor, salva-me, ainda que você esteja sendo perseguido, como Salomão estava. E o terceiro motivo pelo qual nós podemos descansar é porque de Deus vem a salvação. Versículo 8: do Senhor é a salvação, a tua bênção esteja sobre o teu povo. Davi sabia que a circunstância era péssima, mas se tinha alguém que poderia lidar com ela, era Deus. Do Senhor é a salvação. Às vezes nós achamos que a salvação vem do nosso esforço, vem da nossa vontade, vem da política, vem da sociedade, vem da família, vem do marido, vem da esposa, vem dos filhos, vem do dinheiro, mas a salvação, a Bíblia é clara, vem do Senhor. Então descansa. Descansa. Mas essa salvação aqui não é apenas circunstancial. Essa salvação aqui, ela é cósmica. Porque do Senhor não vem apenas o livramento do meu problema. Do Senhor vem a redenção do maior problema, que é o meu pecado. Como que o texto começa? O texto não começa falando que Absalão queria matar Davi? Olha que interessante. Esse salmo foi escrito porque um filho que estava querendo matar um pai. O Novo Testamento mostra que para nos salvar, o pai teve que matar seu filho. A maneira como Deus resolveu o maior dos problemas foi Ele oferecendo o seu filho como sacrifício, para que hoje nós pudéssemos clamar: Senhor, levanta-te, salva-me, tem misericórdia, porque dele vem a salvação. Então, meu irmão, descansa. Se Ele fez isso, oferecendo o seu filho por mim e por você, o que mais Ele não fará? Descansa. Eu termino voltando a perguntar: você já quis dar um reset na sua vida? Já quis? Eu repito, não dá para resetar, mas sim dá para recomeçar. E aí você vai ter que trocar os princípios da estagnação para os princípios do recomeço. Quais são os princípios da estagnação? Reclamar, desconfiar e desesperar. Mas você vai trocar isso por entregar, confiar e descansar, porque Ele é o Deus que faz nova todas as coisas. A história está resolvida. Ainda que o seu problema não se resolva, a história está resolvida. Eu quero repetir isso. A história está resolvida. No livro de Apocalipse, no finalzinho, quando João está tendo a visão do novo céus e a nova terra, quando Jesus já venceu a morte, aprisionou Satanás, ressuscitou o seu povo, olha o que Jesus diz: eis que faço novas todas as coisas, tudo está feito, está consumado. Eu sou o Alfa e o Ômega, princípio e fim. E a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor herdará estas coisas, e eu serei o Deus dele, pessoalidade, e ele será meu filho. Se você é filho, Deus está dizendo para você: entrega, confia e descansa em mim.
Deus não reseta a sua vida, mas a refaz completamente. Nele está o recomeço, ou o começo que você precisa em 2023. Deus o abençoe.